Boa noite aos irmãos que nos acompanham de casa e também aos irmãos que aqui estão. É bom desligar o retorno, senão vai ficar dando microfonia. Esse é o momento que nós então nos debruçamos sobre a palavra do Senhor para aprendermos mais sobre ela e também para sermos alimentados. Vamos fazer uma oração? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós queremos conversar com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá de, juntos como igreja, aprendermos da palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que receba o nosso culto, seja conosco, seja comigo que estarei transmitindo a Tua palavra, seja com os meus irmãos que estarão ouvindo, que o Teu Santo Espírito esteja fazendo com que a palavra do Senhor seja abrigada no coração de cada um de nós, que haja edificação e salvação nessa noite. Nos abençoa, abençoa aqueles que acompanham o nosso culto das suas casas, e abençoa também, ó Deus, aqueles que um dia estarão tendo acesso a essa mensagem, que sejam igualmente abençoados, pois nós rogamos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se que certo rei, antes de a sua batalha, ele tinha como costume consultar o oráculo. Era um profeta que costumava dizer sobre como ele sucederia ou se ele teria sucesso na batalha. Nessa ocasião em específico, ele consulta o oráculo mais sábio do reino, homem bem velho, e a palavra dita pelo oráculo foi o seguinte: ó rei, tu não passarás dessa batalha. Os inimigos matarão toda a tua família. Depois de ver toda a sua família sendo morta, tu serás cegado e te matarão. O rei ficou furioso com as palavras do oráculo, mandou matar o homem, mandou com que toda a sua família fosse morta diante dele, cegou conforme a sua visão e matou por último. Um segundo sábio, um segundo oráculo foi consultado. Sabendo do que havia acontecido ao primeiro profeta, ele então promulga a seguinte visão: ó rei, tu viverás mais do que todos os da tua família. Teus familiares morrerão, porém tu viverás bem mais do que eles. Ao ouvir essa nova revelação, ele então cobre de presentes o segundo profeta e fica feliz diante da mensagem que ele ouve. A verdade é que o rei não passou daquela batalha. Conforme a primeira e a segunda visão, ele realmente morreu depois dos seus familiares, mas morreu naquela batalha em específico. A mesma mensagem foi dita, só que um de uma forma e outro de outra. Essa ilustração expressa muito bem uma mesma história que pode ser transmitida de duas formas diferentes. Uma pode produzir um efeito de raiva em quem ouve, e a outra pode produzir então alegria. Tudo aconteceu conforme as duas visões. Nessa noite eu queria meditar com você a respeito do juízo de Deus. Diferentemente do que foi dito nessa história ilustrativa, quando Deus vai falar sobre o seu juízo, ele não enfeita, ele não ameniza a sua mensagem, mas ele diz o que precisa ser dito, sem enfeitar, sem ocultar aquilo que ele quer dizer. Eu quero convidar você para o primeiro livro das Crônicas, lá em capítulo 21, nós vamos ler versos do 7 até o verso 17, mas nos concentraremos especificamente nos versos do 7 ao 17. Vamos ler do 1 ao 17, mas vamos meditar nos versos do 7 até o 17. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, versos do 1 ao 17. A Escritura, a palavra de Deus, ela está repleta de
notas de juízo quando Deus diz que, ou quando Deus promulga o seu juízo, e Deus não faz de maneira a agradar os homens. Aqueles que ouvem sobre o juízo de Deus, eles ouvem tal como Deus quer transmitir a sua palavra de juízo. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E Ele não esconde. Em seu amor, Deus não esconde o seu juízo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versos do 1 ao 17, diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Porventura a palavra do rei, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer a todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém os de Levi e os de Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isto desagradou a Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: Muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caiu de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir, e ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra, e disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz o mal, porém estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Esta história aqui registrada, ela também se encontra em 2 Samuel, no capítulo 24. Você pode comparar os 2 textos, tem umas 3 diferenças nesses textos. Eu não vou
tratar dessas questões aqui, mas se você observar comparando os dois textos, existem algumas diferenças que você pode aí quebrar a sua cabeça para tentar resolver essas diferenças. Se você conseguir enxergar essas diferenças, você pode conversar comigo depois para a gente tentar solucionar quais são essas diferenças. Se você prestou atenção no texto que nós acabamos de ler, é um texto onde Davi resolve contar o exército de Israel. E diz a partir do versículo 7 que esse fato não agradou a Deus. Parece que Davi estava tentando confiar no exército para as próximas empreitadas, para as próximas guerras. Sempre deixou Deus bem claro ao povo de Israel que todas as batalhas seriam vencidas porque Deus estava do lado do povo. Se os irmãos lembram, em algumas ocasiões, em específico, uma ocasião de bastante superstição em Israel, eles chegaram a levar a arca do Senhor para o meio da batalha, julgando que a presença do Senhor seria com eles, mais do que a própria palavra de Deus sendo dita para que o povo fosse até a batalha. Mas o que eu quero destacar para você nessa noite são algumas lições sobre o juízo e a misericórdia de Deus. Você prestou muito bem atenção no texto. Nós vimos que Deus dá 3 opções para que Davi escolha qual seria o juízo que ele requer que caia sobre si. Mas o que eu quero destacar para você é algumas lições que nós podemos tirar sobre o juízo e a misericórdia de Deus. E a primeira dessas lições que eu quero destacar para você é que o juízo de Deus é um ato de misericórdia divina. Quando Deus age em juízo, na verdade Deus está agindo em misericórdia. Talvez isto soe para você como de uma forma um pouco aí perversa dizer isso, que o juízo de Deus é em si um ato de misericórdia da parte de Deus. E isso acontece, essa estranheza da nossa parte, quando nós ouvimos essa frase, porque nós somos condicionados a pensar que todo juízo, todo castigo é em si um ato de maldade, mas em Deus é um ato de misericórdia. Deus delimita o mal, lançando juízo sobre a humanidade, sobre os pecadores e sobre os homens. E esta realidade, ou este ensino, ele tem sido retirado das nossas igrejas, justamente porque falar que Deus julga as pessoas é algo politicamente incorreto. As pessoas não querem ouvir isso, parece que não soa bem falar que Deus age em juízo, especialmente no Brasil, onde nós aprendemos, onde nós fomos condicionados a pensarmos de maneira a defender sempre aquele que está do lado mais atingido. Por exemplo, é muito comum nós vermos, especialmente no Brasil, a bandidolatria, que é a defesa do bandido a qualquer custo, ou a defesa do homem mau a qualquer custo. O bandido no Brasil é tido como uma vítima da sociedade. Ele é tido como um coitadinho que não teve acesso ao que você, trabalhando, estudando e se esforçando, teve acesso. Ou como disse a filósofa chamada Massa Tibuci, que ela disse que havia uma lógica no assalto, pois o bandido ele foi contaminado pelo capitalismo, e ele quer aquilo que os outros têm, justamente porque ele não teve acesso àquilo. Você que trabalha, você que se esforça, você que economiza, no Brasil você é o culpado do bandido procurar te roubar, porque ele foi contaminado pela ideia de possuir, e no fim das contas, você que acorda cedo todo dia, que se esforça, que faz tudo para manter sua família, você é o culpado porque o bandido quer
viver a sua vida de uma forma malandra, porque ele quer viver a sua vida bem tranquila, sem nenhum esforço. Mas quando Deus age em juízo, quando Deus castiga o homem mau, Deus, na verdade, ele está sendo misericordioso para com o mal e para com a própria sociedade. Na nossa sociedade, dizer que o homem perverso tem que pagar pelo seu erro, tem que pagar pelo seu pecado, é um sinônimo de ser pessoa perversa, é sinônimo de ter um coração maldoso. Rogar a justiça de Deus sobre o homem mau se tornou uma coisa anticristã. E às vezes a gente até esquece dos chamados salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? São aqueles salmos em que o salmista roga a Deus que castigue o homem mau, que castigue o homem perverso. É aquele salmo em que o salmista pede para que Deus castigue o homem mau. E as pessoas se esquecem que Deus é o reto juiz. Deus é quem julga corretamente. Com Deus não existe brecha nas leis. Com Deus não existe um STF brando que julga conforme a freguesia. E dizer que o homem mau deve ser punido pelos seus atos se tornou até uma coisa que anticristã. E quando Deus põe o homem mau para pagar pela sua maldade, Deus está sendo misericordioso. Deus está colocando o homem no seu devido lugar. E foi o que exatamente Deus fez para com Davi. Davi agiu de forma errada. Davi contou o exército a fim de confiar no seu poderio bélico, nas suas guerras, e Deus disse para ele que ele estava errado. Observe comigo no versículo 7, diz no versículo 7, que tudo isso, o fato de Davi mandar Joabe contar o exército, tudo isso desagradou a Deus, pelo que Deus feriu a Israel por conta do ato de Davi. A desobediência de Davi foi de imediato punido por Deus. A desobediência de Davi foi de imediato colocado diante de Davi para que Davi resolvesse o seu pecado, a sua desobediência. E sabe qual é o maior problema da desobediência? É que a desobediência, ela tem o poder de cauterizar o homem. A desobediência a Deus é aquilo que nos faz distanciar de Deus, é aquilo que faz com que, com o passar do tempo, nos esqueçamos e nos afastemos de Deus. A permanência de Davi em sua desobediência faria com que a sua ruína viesse como resultado do seu estilo de vida, da sua desobediência. E é preciso com que Deus puna a desobediência, e isso é misericórdia da parte de Deus. Porque o pior dos castigos para o homem não é em si quando Deus trata o homem em juízo, mas o pior dos castigos de Deus é Deus deixar com que o homem caminhe à sua própria revelia, às suas próprias custas. Quem lembra o texto que o Ayrton Neto leu durante o culto? Como um coral eu posso ouvir Romanos 1, versículos do 18 até o versículo 32, melhor dizendo. E existe uma frase que aparece ali no texto, pelo menos em 3 versículos. Vamos abrir lá, nós não vamos ler novamente, mas abra comigo, e eu quero mostrar para você uma frase que se repete naquele texto. Versículo 24, versículo 26 e versículo 28.
existe uma frase que se repete aí, como sendo o juízo de Deus sobre os homens que abandonaram Deus. A ira de Deus se revela do céu, porque os homens trocaram a glória de Deus e se rebelaram contra Deus. Observe a frase no versículo 24, versículo 26 e versículo 28. Diz assim, versículo 24: por isso Deus entregou tais homens. Versículo 26: por causa disso, os entregou Deus a paixões. Versículo 28: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Está vendo? O maior juízo de Deus é Deus deixar. O maior juízo de Deus é Deus deixar você agir. Obrigado, Micael. Não é quando você está em pecado Deus quebrar suas pernas. Não é quando você está em pecado Deus lançar um câncer sobre você. O maior castigo de Deus é Deus deixar você fazer o que você quer. O maior castigo de Deus é você estar em pecado e Deus entregar você ao pecado. Esse é o maior castigo que recai sobre nós. É quando ninguém descobre o que de errado você está fazendo. É quando ninguém sabe que lá no escondidinho você está pintando e bordando. Esse é o pior castigo de Deus. É Deus entregar você ao que você quer. É Deus entregar você ao seu bel prazer. Esse é o grande castigo de Deus. Por que eu estou mencionando isso? Davi desobedece, Deus trata com Davi imediatamente. Mas se Deus quisesse a ruína de Davi, Deus deixava Davi. Deus deixaria Davi caminhar, andar por conta própria. E o fato de Deus tratar em juízo é o fato de Deus estar sendo misericordioso. Gênesis capítulo 3, versículos do 22 ao 24. Abra comigo, Gênesis 3, 22 ao 24. Gênesis 3, 22 ao 24. Esse texto passa desapercebido de nós. Mas preste atenção que Deus, expulsando o homem do jardim, Deus está sendo misericordioso para com o homem. Observe comigo, Gênesis 3, do 22 ao 24, diz assim: então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Duas árvores: a árvore da vida, que ao comer o homem viveria eternamente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Após o homem tomar da árvore do conhecimento do mal, misericordiosamente Deus não permite com que o homem torne a comer da árvore da vida, para que ele não viva eternamente em seu pecado. Deus então expulsa o homem do jardim e de quebra coloca um anjo meio descontrolado, com a sua espada não muito habilidosa, desembainhada e preparado para cortar quem passasse pelo meio. Esse foi um ato de misericórdia da parte de Deus. Deus não permite com que o homem tome da árvore do conhecimento do bem e do mal e viva eternamente em pecado.
Deus então expulsa o homem em um ato de misericórdia para com ele. E veja que Davi, ele reconhece que o juízo de Deus estava sobre ele e sobre ele somente. Voltando lá para a 1 Crônicas 21, volte lá comigo para 1 Crônicas 21, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21. Tem 3 versículos em que Davi expressa claramente o seu arrependimento. Versículo 8 ele diz, então disse Davi a Deus, muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 13, então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Versículo 17, disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas nada fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para o castigo do teu povo. Davi reconhece que ele e somente ele havia pecado. Davi não desvia a atenção, colocando a culpa nas circunstâncias, como fez Saul ao sacrificar pela demora do profeta Samuel. Ele não põe a desculpa nas pessoas, como fez Arão quando Moisés demorava em descer do monte. Mas ele sabe que o pecado era dele. Versículo 1, nós somos informados que Satanás é quem incita Davi a fazer essa contagem, e essa é uma das discrepâncias no texto. Se você observar lá em 2 Samuel 24, lá diz que foi Deus quem incitou Davi a fazer a contagem. Depois eu posso conversar com você sobre essa diferença. Na verdade, deixe-me dizer logo, para você não dormir aí, quase não dormir essa noite, né? Na verdade, quando aqui em Crônicas diz que Satanás incita Davi a fazer a contagem, e lá em 2 Samuel diz que foi Deus quem incitou Davi a fazer a contagem, na verdade, Deus levou Satanás a incitar Davi a fazer a contagem. Porque lembre que Satanás serve a Deus, mesmo sem querer, mesmo a revelia. Lutero dizia que Satanás é o Satanás de Deus, ele só faz aquilo que Deus quer. E por que eu posso dizer isso? Porque lá em 2 Samuel diz que Deus queria incitar o povo para castigar o povo. E aí Deus então utiliza Satanás para que incite Davi a fazer a contagem, porque na verdade Deus queria castigar o povo mesmo. Era da vontade de Deus punir o seu povo, e Satanás foi o instrumento de Deus para incitar a Davi a fazer a contagem, para que então Deus castigasse o seu povo. É isso que a Bíblia diz. Essa é a informação que o texto nos traz. E Satanás, ele de fato, ele é o nosso acusador, ele é o tentador, mas lembre que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Lembre o que é que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. No final das contas, havia uma cobiça no coração de Davi em contar o povo e confiar no número do exército
de Israel. A primeira lição que nós tiramos então desse texto é que o juízo é um ato de misericórdia. Deus, quando age em juízo, Deus está agindo em misericórdia, ou para delimitar o pecado. Se Deus quiser que você se arruine, Deus então deixa você agir por conta própria. Mas tem uma segunda lição que esse texto nos traz. A segunda lição é que juízo e misericórdia em Deus são indissociáveis. Juízo e misericórdia em Deus são indissociáveis. Não tem como você separar isso de Deus. Sempre que Deus age em juízo, Ele age de forma misericordiosa. Já dei o exemplo aqui da criação, quando Deus cria o homem e misericordiosamente Deus o expulsa do jardim. E não confunda agir misericordiosamente com agir bondosamente. Os atributos de Deus, eles não podem ser divididos, ou eles não podem ser dissociados do ser de Deus. Não tem como você pegar uma ação de Deus e dizer, olha, aqui Deus está sendo bondoso, aqui Deus está sendo misericordioso, aqui Deus está sendo um reto juiz, porque essa esquizofrenia não acomete o ser de Deus. Às vezes na nossa cabeça nós ficamos assim tentando explicar os atos de Deus, tentando desfacelar os seus atributos, mas isso não acontece em Deus. Deus, quando fulminou Nadab e Abiú, Deus estava sendo reto, santo ou bondoso? Deus estava sendo tudo o que Ele é. Ele não estava sendo apenas reto, santo. Ele estava sendo, inclusive, bondoso. Não tem como nós dissociarmos os atributos de Deus. Essa tendência nossa de querer separar Deus de seus atributos, elas não acontecem na realidade. Deus e os seus atributos são os mesmos. Nós costumamos dizer que Deus é a soma dos seus atributos, de maneira que tanto quanto Deus é bom, é o tanto quanto Deus é justo. O tanto quanto Deus é bom e justo, é o tanto quanto Deus é misericordioso. Não tem como esfacelar o ser de Deus. Não tem como separar o ser de Deus de sua bondade. Não tem como separar. E Davi entende que a sua escolha para com aqueles 3 juízos possíveis, o melhor deles era cair nas mãos de Deus. Versículo 13 diz: então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi sabia o que era cair nas mãos dos homens. Lembre que boa parte da vida de Davi foi fugindo do próprio filho. O próprio filho o quis matar por diversas vezes. Davi sabia o que era cair nas mãos do inimigo. Davi sabia o que era cair nas mãos do próprio filho, se fosse possível. Ele prefere cair nas mãos de Deus. Ele sabe que Deus agirá em misericórdia. E lembre, misericórdia não de livrar Davi, misericórdia não de fazer algo bom para Davi. Davi sabia que ele podia ser fulminado por Deus. A expressão aqui utilizada, a espada, não era um ato de bondade. Observa no versículo 12, quando diz assim: 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Davi. Vê, pois, agora que resposta hei de dar
ao que me enviou. Espada significava morte. Davi sabia que a sua escolha podia resultar na sua morte. Não pense que Davi, ao escolher cair nas mãos do Senhor, ele sabia que iria viver livre. Ele sabia que um dos resultados poderia ser a sua própria morte. Poderia ser a sua própria destruição. Nem sempre cair nas mãos de Deus é ser livre. Às vezes, cair nas mãos de Deus é ser destruído. E você me pergunta, existe alguma situação em que é perigoso cair nas mãos de Deus? Eu diria que em todas, porque é imprevisível o que Deus pode fazer para conosco quando nós caímos nas mãos dele. Hebreus capítulo 10, versículos do 29 ao 31, carta aos Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, 29 ao 31. Hebreus 10, do 29 diz assim: imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E aí versículo 31 diz o quê? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que Jesus disse: não temam quem pode matar o seu corpo. Temam aquele que, depois de matar o seu corpo, tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Jesus disse isso com muita clareza, que terrível coisa é para nós nos opormos a Deus. Terrível coisa para nós é achar que nós somos independentes de Deus. O conflito entre bondade e misericórdia só existe em nós, mas não em Deus, porque Deus está a par de todos os fatos. Deus sabe perfeitamente o resultado de todas as coisas, e só Ele pode agir de forma correta. Todas as vezes em que Ele age, Ele faz isso munido da sua bondade, da sua misericórdia e de todos os seus atributos. Existe um texto em Romanos capítulo 12, versículo 2, abra comigo, Romanos 12 e 2, esse texto ele é muito mal entendido por nós. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo entendia que experimentar a vontade de Deus poderia ser em meio a muitas lutas. Lembra do que ele escreveu aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 11, versículo 23, quando ele dá aquele relatório de desgraças que lhe havia ocorrido. Ele diz assim: em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos uma, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Para Paulo, tudo isso é a boa, perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes pode ser o frio, a fome, a privação, o açoite, a perseguição. Muitos cristãos hoje são perseguidos por conta da sua fé. Isso você não vai ver na Globo. Isso você não vai ver no textão de Facebook. Você não vai ver isso na TV. E muitos irmãos nossos, por professarem a fé que nós temos, em países de maioria muçulmana, em países de maioria budista, são perseguidos, são mortos, são privados dos seus bens, são expulsos de casa, justamente porque um dia disseram sim ao Senhor. A boa e agradável e perfeita vontade de Deus pode ser a vontade, ou pode ser o momento da privação. E apesar das terríveis implicações, Davi escolhe o castigo que vinha diretamente de Deus. E o seu raciocínio, ele foi admirável, indicava a sua mudança de disposição. Quando ele ordenou o censo, Davi demonstrou a sua falta de confiança em Deus. Ele queria confiar no número do exército, mas agora ele escolheu o castigo que vem de Deus, porque acreditava que as muitíssimas misericórdias de Deus poderiam ser muito mais brandas do que a espada dos inimigos. 3 lições nós vimos até agora sobre o juízo e a misericórdia de Deus. A primeira delas é que o juízo é um ato de misericórdia divina. A segunda lição é que juízo e misericórdia em Deus são indissociáveis. E a terceira e última é que o juízo de Deus é mais brando do que a vingança dos homens. Versículo 13 novamente, nós já lemos, mas Davi escolhe cair nas mãos de Deus, justamente porque entende que mesmo que Deus o fulminasse, mesmo que Deus o matasse, seria muito mais seguro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Deus coloca diante de Davi para que ele escolhesse que tipo de juízo ele queria provar. Nós não temos essa sorte de escolher que tipo de juízo nós queremos provar. E o homem, quando tem a oportunidade de se vingar, ele nunca se vinga na mesma proporção. Ele sempre se vinga um pouco a mais do que pode ser feito. Estava lembrando esses dias, não sei se era assim na juventude de vocês, né? Mas quando eu brigava com os meus primos ou os meus irmãos, e começavam, um batia de um lado, um batia do outro, um batia do lado, aí de repente dizia, eu não bati tão forte assim não, e assim começava a intensificar o cutucão de um para com o outro. Alguém se identifica? Ou era só o pecador aqui que fazia isso? Percebe que nós nunca nos vingamos na mesma proporção? É sempre aumentando, é sempre indo além do que é possível. O homem, ele não se dá por satisfeito em apenas se vingar. Para nós, não basta o olho por olho, dente por dente. Tem que ser olho por 2 olhos, tem que ser o dente pela boca toda. Nós não queremos a vingança na mesma proporção. Por isso que Davi prefere cair nas mãos de Deus, porque Deus é reto, e tudo que Deus fizesse com Davi seria muito melhor do que cair nas mãos do homem. O homem não tem desejo de vingança, ele tem desejo de prejuízo, pois a sua vingança nunca é na mesma proporção da ofensa sofrida. Ele sempre quer causar o mal em seu algoz, além daquilo que foi possível. Em resposta à humildade de Davi, Deus fala
a Gade, que era o vidente de Davi. Gade, ele vai aparecer por diversas vezes aí em lugares do livro das Crônicas. Ele era quem ministrava conselhos proféticos ao rei Davi. E desde quando Davi foge pela primeira vez de Saul, você pode observar isso em 1 Samuel no capítulo 22. E ele foi quem aconselhou Davi, inclusive sobre a adoração, sobre como seria feita aquela escala na adoração no tabernáculo. E ele é tido como um conselheiro pessoal de Davi. E atenção nesse episódio aqui, é justamente porque Gade é o encarregado de chegar a Davi e comunicar qual das 3 infâmias Davi quer sofrer. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses diante dos seus adversários, ou 3 dias da espada do Senhor. Não pense que a proporção de 3 anos, 3 meses e 3 dias atraiu mais a Davi o fato de ser 3 dias por ser menos tempo, porque essa não é a realidade aqui. Davi sabia das implicações do que Deus poderia fazer a ele. E à primeira vista pode parecer que o castigo aí de 3 dias seja uma sentença menor, mas a severidade dessa opção de castigo para Davi era muito séria. Ele sabia que a peste sobre o povo causaria muito prejuízo. Tanto é que no versículo 17, Davi chega a clamar de pesar, porque todo o povo estava sendo castigado, e não somente ele, a ponto de Davi dizer: olha, Senhor, foi eu que pequei, não foi o teu povo. Mas os irmãos sabem muito bem que às vezes por um, todos pagam. Sempre foi assim, desde Adão, e sempre o será. O erro de um sempre recai sobre outros. E aqui no texto, nós temos a narração de que foram 70.000 homens mortos de uma peste lançada pelo Senhor para a destruição. Davi tem plena consciência que estar nas mãos de Deus pode ser terrível, porém é muito menos terrível do que estar nas mãos dos homens. Davi sabia o que era cair nas mãos dos homens. Davi sabia o que era se passar de doido para se livrar de uma perseguição, para se livrar da morte. Davi sabia quais eram as implicações de cair nas mãos dos homens. Estas foram 3 lições que nós podemos tirar desse texto. E eu pergunto a você, como que você tem lidado com o juízo e com a misericórdia de Deus? Esse texto nos ensina que sempre que Deus lançar juízo sobre você, sempre que Deus te castigar, saiba que Deus está sendo misericordioso com você. Poderia ser muito pior. Vimos também que o juízo e a misericórdia em Deus são indissociáveis. Não pense que quando Deus lançar juízo sobre você, Deus estará fazendo isso se esquecendo da sua bondade. Não, Deus estará sendo bom com você. Poderia ser bem pior. E aprendemos também que o juízo de Deus, por mais pesaroso, por mais pesado que ele seja, cair nas mãos dos outros pode ser bem pior. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós queremos orar e logo em seguida eu passo a palavra para o pastor Cléderson. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja para aprendermos da Tua Palavra. Sê conosco, ó Deus, nos abençoando, abençoa a nossa semana que está iniciando hoje, nos protege os nossos irmãos de todo mal, de toda doença, e sê conosco a cada dia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Cléderson?